Eu não sei se eu sou otimista e os pessimistas vão dizer que eu sou otimista. Eu não sei se eu sou realista e os otimistas talvez digam que eu sou pessimista. Eu não sei dizer ao certo. Mas eu olho para as coisas com um certo equilíbrio. Eu não gosto daquela lacração, sabe? Sair dando pancada em todo mundo o tempo inteiro, xingando todo mundo. Não é o meu perfil. Mas alguns problemas nacionais precisam ser olhados para além da discussão conjuntural, sabe? Para além desses Bolsonaro, esses Lula, esses João Dória, essa gente. Que são os problemas que a gente tem hoje, a gente tinha há 5 anos, a gente tinha há 10 anos. E se nada for feito, a gente vai ter daqui a 5 anos, a gente vai ter daqui a 10 anos. E aparentemente muito pouco está sendo feito. Em parte por culpa destes nomes que eu citei. Pessoas que passaram ou estão no poder e que fazem muito pouco por aquilo que não dá voto. Por aquilo que transforma a sociedade, enriquece a sociedade, todas as que enfrentaram e adotaram e abraçaram, mas não dá voto, não dá voto. Sempre se disse, por exemplo, que saneamento não dá voto, porque você bota cano embaixo da terra e ninguém vê. Dá voto é ponte, né? Aquelas ponte estaiada, aquilo que dá voto. Mas não dá voto, limpar a rua não dá voto, né? E uma coisa que dá pouco voto é a educação. Educação, você coloca uma criança na escola hoje, você só vai saber o efeito disso daqui a 8, 9 anos, 10 anos. Ou seja, daqui, do jeito que eles pensam, 2 mandatos, 3 mandatos. Então você pega, olha só, quanta oportunidade o Brasil construiu ao longo dos últimos anos e décadas, como as coisas melhoraram para o brasileiro e como a gente está desperdiçando essas melhorias todas para melhorar as condições da sociedade de uma forma geral. Então observe. Eu peguei um jornal de 1975 e lá eu achei um anúncio de um relógio sem marca. Sem marca. Não é uma marca conhecida. Um relógio digital com uma tela de cristal líquido, aqueles bem simplinhos. Marca a hora, marca o minuto, marca o segundo, você aperta um botãozinho, vira cronômetro e acabou. Isso é tudo que ele fazia. Ou seja, 46 anos atrás, certo? 50 anos quase. Bom, ele custava 1.799 cruzeiros. Né? Você diz, pô, mas e daí, né? Quem é 1.799? Bom, aí fui olhar alguma coisa com que a gente pudesse comparar. E daria para comprar. Com esse relógio sem marca, 67 quilos de filé mignon. Falei, pô, 67 quilos de filé mignon. O que filé mignon tá R$70, 60, 80, 70, vai. 7 vezes 7, 49. 4.500, 4.600 reais em valores de hoje. Um relógio de cristal líquido que marca a hora, o minuto e o segundo. E você aperta um botãozinho e ele tem cronômetro. Bom, hoje você compra esse relógio por R$50. Você pagava R$4.500, ou seja, você pagava 67 quilos de filé mignon. Hoje você compra com 300 gramas de filé mignon, meio quilo de filé mignon, se você quiser. Olha o que aconteceu com o preço. Então, o acesso à tecnologia. Em 1985, o carro mais barato do Brasil, que era fabricado pela Fiat, era os Fiat 147, você precisava de 70 salários mínimos para comprar. Hoje, o carro mais barato da praça, eu fui olhar, também é um Fiat Mobi, me corrijam, 999-592-100, se eu tiver errado, me digam. Você compra ele com 40 salários mínimos. Então, caiu de 70 para 40 salários mínimos o preço de um automóvel de 1985 para cá, o mais barato. Bom, em 1970, com um carro, você comprava meio computador. Hoje, com um carro, você compra entre 30 e 40 computadores. Quem é que tinha computador nos anos 70? Banco. Banco. Multinacional. Porque custava milhões e milhões de dólares você ter um sistema de computadores. Imagina. Hoje, milhares de dólares, você monta uma rede impressionante. Tudo isso para dizer o seguinte: o acesso aos produtos, o acesso à tecnologia, a qualidade para o consumidor
mudou muito, mas para melhor, mas muito, não é pouco. É aquilo, em 1985 você tinha um telefone para cada 15 habitantes, era fixo. E hoje você tem mais de um telefone por habitante. O encanador, ele saía para trabalhar e estourava um cano na sua casa, você se dava mal e o encanador se dava mal. Você se dava mal porque você não conseguia falar com o encanador, deixava um recado na vizinha do encanador, ou no bar, perto da casa dele. E ele só ia saber quando pegava uma ficha telefônica, ia pro orelhão, ligava. Você tem algum recado? Tem. Ligou a Débora e deixou o telefone aqui para o senhor ligar. Aí ligava 3 horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois. Isso se ele fosse organizado. Hoje, ele tem um celular. Você pede um produto na sua casa, refeição, chega em 1 hora, né? Você quer comprar alguma coisa, às vezes complexa, chega no mesmo dia. Então, reservar voos, fazer transferência eletrônica, a vida melhorou muito. Imagina essa pandemia com essa agressividade 10 anos atrás, 15 anos atrás, com a tecnologia que a gente tinha há 15 anos. Como é que as pessoas iam fazer para se encontrar online? Como é que as pessoas iam fazer para ter um mundo digital? Tem muita gente que não pode levar a vida assim, mas uma parte da economia se sustentou graças à tecnologia. Restaurantes que faturavam no presencial e conseguiram manter uma parte da receita com entrega. O preço das motocicletas, a simplificação nos processos de compra, financiamento, tudo isso mudou para melhor. Pois nesse ambiente em que você tem acesso a bens mais baratos, a serviços melhores, uma oferta de serviços muito melhor, os serviços médicos, a qualidade dos exames médicos, tudo. A vida das pessoas está muito mais organizada. Imagina, a vacina apareceu em meses. Em meses. Não no Brasil. Mas porque no Brasil a gente tinha o Pazuello no Ministério da Saúde. A gente tem um presidente negacionista. A gente tem gente que é contra a vacina. Isso aí é um azar que a gente deu, né? Mas o fato é que no mundo a vacina surgiu em meses. Do dia do surgimento da pandemia. Um ano, vai. 1 ano você já tinha gente sendo vacinada. Menos do que isso. Aí você olha o retrato, portanto, dos acessos, das conquistas, daquilo que a gente tem à disposição, e era para a gente estar fazendo alguma coisa parecido com uma revolução social. Aproveitando tudo isso que eu falei para fazer o Brasil dar um salto, mas assim, um mega salto. Um salto na qualidade de vida das pessoas. Não hoje, na pandemia, ao longo dos anos, porque a gente foi incorporando esses avanços ao longo dos anos. Então era para o brasileiro, com tudo isso, conseguir dar um avanço que foi mais difícil para outros países num ambiente tecnológico inferior. E a gente tem a tecnologia, puxa vida, é hora da gente avançar. Aí a gente pega os dados e vê o seguinte: mais da metade da população adulta brasileira, com mais de 25 anos, não completou o ensino médio. Então, como é que pode você ter tudo isso que eu falei à nossa disposição? E, no entanto, o retrato do Brasil, medido pela educação, é mais da metade da população adulta brasileira não completou o ensino médio. 1/3 não completou o ensino fundamental. Está dentro desse outro número. Mas imaginar aqui, da metade que não completou o ensino médio, tem um pedaço que não completou sequer o ensino fundamental, 33%. Como é que a gente vai avançar se as pessoas não estão equipadas para avançar? Ela pode comprar um relógio barato, ela pode comprar um celular inteligente a um preço razoável, mas ela não pode comprar a sua formação se o Brasil não oferecer uma formação. E isso não se compra. Não dá para você simplesmente comprar. Os felizardos que podem financiar o ensino privado, os felizardos que podem complementar a sua formação com cursos, ok. Mas qual o tamanho dessa população?
Com o ensino superior no Brasil, você tem pouco mais de 10%, 11%, 12% da população brasileira. O resto, como é que vai se virar? Né? E aí você olha, há 40 anos, o brasileiro estudava em média 3 anos, menos de 3 anos. E produzia, quando você olha a renda per capita, $12 mil por trabalhador no ano. Hoje, a gente estuda mais do que o dobro. Não estou falando sobre qualidade, não estou falando sobre evasão, mas na média a gente estuda mais do que o dobro. E a gente conseguiu sair de $12 mil por trabalhador para 13 mil. A gente incorporou $1.000, dobrou a quantidade de tempo na escola e a gente incorporou $1.000. Pois na Coreia, no mesmo período, eles já estudavam 7 anos quando a gente estudava 3. E produziam $12 mil, igual a gente. Eles incorporaram mais 4 anos, saíram de 7 para 11. A gente saiu de 3 para 6. Pois eles estão produzindo hoje $44 mil. Ou seja, eles quadruplicaram a produção deles por trabalhador em dólar. Adivinha o que aconteceu com a renda do coreano? Adivinha o que aconteceu com a qualidade de vida do coreano? Adivinha o que aconteceu com o nível educacional? E o contrário, o nível educacional o que produziu. E aí fica uma coisa levando a outra. A agenda de discussão no Brasil, se não mudar, se ficar essa patifaria que a gente está vendo, nós estamos fritos. Mais 4 anos dessa discussão é uma perda de tempo, igual aos anos que a gente está vivendo hoje. A gente discutindo educação sexual. Você acha que o coreano está discutindo educação sexual? Você acha que hoje o estudante chinês, o estudante alemão, o estudante inglês, a preocupação deles, dos professores, é a educação sexual? Pois no Brasil a gente resolveu que o problema é a educação sexual e a discussão sobre gênero. É fazer uma intervenção ideológica nos livros para ver se não tem uma imagem de um casal em que tem o papai e o papai, em vez de ter o papai e a mamãe. A gente fica ali, né? Esse ministro que está aí. Ele foi para um almoço do qual eu participei e ele começou a falar sobre os livros. Os livros didáticos são absurdos, porque os livros didáticos têm uma quantidade inominável de imagens, e histórias e conteúdo que estimula uma família em comum, enfim, e falou o diabo. Eu pedi a ele que me mandasse 3 exemplos, 4 exemplos. Me manda, eu quero ver. Me manda 3 exemplos de livros que, na sua avaliação, distorcem o que o senhor entende que é o conceito de família, né? Correto. Não mandou até hoje. Porque é discurso, é gogó, não tem isso. Não existe. Vai ter um livro que mostrou mamãe com a mamãe, 2 mamães. Nossa, que coisa grave, né? Que realmente, que negócio. Quer dizer, é em função disso que a gente não consegue entender matemática. O nosso nível de manuseio da linguagem é baixo porque no livro tem uma fotografia de 2 pais, um casal gay. Isso aí, como é que a gente vai, né? Avançar num país onde estimula a homossexualidade? Como se a presença, a existência de um casal gay fizesse alguém dizer o seguinte: tá aí um negócio que eu não tinha pensado. Eu ia namorar uma moça, não vou mais, vou namorar um rapaz. Por quê? Porque eu vi no livro, é o certo. Eu não gostar de moças está errado. Qual livro propõe isso? E quero saber o seguinte: quem é que toma decisões assim? Né? Eu vi no livro que o certo é gostar de moça, não de rapaz. Então eu vou gostar de moça. Né? Pois é, essa cretinice campeia. E você tem o outro lado disso também, que é gente que não para de discutir gênero como se esse fosse o grande problema brasileiro. Eu não sou contra a discussão. Eu sou contra a gente não colocar em perspectiva e não priorizar e perceber o seguinte: gênero
é uma discussão que envolve o respeito às opções das pessoas, o combate à intolerância, tudo isso é fundamental. Então acho sofrível imaginar, lamentável imaginar que a gente tenha um ministro da educação, como já teve o antecessor, como o outro. É um desastre, uma sequência de ministros desastrosos, de cabeça torta. Sabe, o enfraquecimento do ensino integral, que isso é importante, é fortalecer o ensino integral. E não ficar discutindo educação sexual. Desenvolver profissionalmente os professores. É uma velha discussão. A educação, ela não vai bem por causa das velhas discussões, não por causa das novas discussões. A gente não consegue vencer as velhas discussões. Porque há uma discussão sobre o que se deve discutir. Nem a pauta a gente aceita. É um negócio inacreditável você imaginar que o ensino médio no Brasil é um negócio tão mal organizado e tão pouco estimulante que os jovens vão embora. Você já viu um jovem embora de uma balada, Débora, antes das 7 horas da manhã? Não na pandemia, né? Eles fecham a balada, vão até o fim, se a balada for boa. Por que eles não ficam na escola? Porque eles são pessoas más, são pessoas com defeito, são pessoas que não têm sensibilidade. Milhões de jovens insensíveis, com escolas extraordinárias, que preparam o aluno de uma maneira incrível. Então, se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir produzir emprego, a gente não vai conseguir produzir renda, a gente não vai conseguir transformar a sociedade, ainda que o carro tenha caído a metade do preço, ainda que o relógio tenha caído a um valor fracionado, ainda que o computador esteja barato, ainda que toda essa tecnologia tenha tornado a nossa vida muito mais confortável. Agora, confortável para quem? Para quem já está incluído. Mas os excluídos não são minoria. Quer dizer, quando os excluídos são minoria, você faz uma política para uma minoria. Agora, quando os excluídos são a maioria, por causa da falha do sistema educacional, é de envergonhar as autoridades. E você não vê uma palavra. Vê palavras grosseiras, vê frases infundadas, vê tolices para defender voto em papel, né? Para falar mal de vacina. É isso que a gente vê. Agora, é isso que eu propus aqui, e quando eu digo que eu sou otimista para os pessimistas, mas eu sou realista, aqui tem coisas maravilhosas para a gente trabalhar. Que momento, né? Como a gente está bem, vamos dizer assim, assistido para começar a produzir, e como a gente não produz. Isso é um choque, me deixa chocado. Isso a gente tem que transformar. É um assunto fundamental e que a gente tem que atacar, mas atacar de verdade. Chega, sabe? De falar de coisas só conjunturais. Isso aqui é uma questão estrutural. Nós estamos matando o nosso futuro.